alguns pastores amigos combinaram de assim fazer devido a uma urgência que surgiu no coração diante do diálogo que temos, e por isso o mês de setembro foi escolhido como mês para ser efetivado esse propósito. Bom, Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21. E o tema é missões, a alma do cristão. Diz assim: repito, Lucas 12, do 13 ao 21. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repetidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Irmãos, eu, quando andei de avião pela primeira vez, eu fiquei meio confuso em relação às orientações dadas antes da decolagem. Porque quem aqui nunca viajou de avião? Levante a mão. Tá, um dia vai viajar. São poucos, né? Olha que coisa interessante. Ele, antes de você viajar, tem um vídeo na sua frente, né? Uma tela, e ali ele dá as orientações em caso de... Bom, em caso de perigo, em situação de perigo, né? E imagine uma situação de perigo no avião, né? Realmente deve ser um desespero lá em cima. Mas veja bem, ele diz o seguinte: olha, nessas condições, máscaras ficarão penduradas. Primeiro você pega essa máscara e coloca em você, se tiver criança do lado. Primeiro pega essa máscara e coloca em você. Depois coloca na criança. Bom, eu achei essa orientação tanto quanto sem gentileza. Na minha visão, essa orientação, ela não apresentava a lógica
do ato de dar a vida pelo outro. Porque na história das civilizações, em caso de guerra, os homens, para proteger mulheres e crianças, iam para a luta. Eles consideravam a vida das mulheres e das crianças mais importante do que a vida deles, porque eles poderiam fugir. Ora, entre morrer e continuar vivo, morrer para proteger mulheres e crianças, ele podia usar a lógica: é melhor eu ficar vivo, é melhor eu fugir. Naturalmente, antes das guerras, o homem carregava em si uma lógica de proteção à mulher e às crianças. Por exemplo, se a mulher ficava cuidando das coisas da casa, o homem saía para a caça. E o que representava sair para a caça? Se não correr risco de vida. Não é? Ora, o cara vai encontrar pela frente onça, leão, crocodilos, enfim, animais selvagens, e ele não tinha um revólver, uma espingarda. A arma dele eram armas manuais, de repente uma flecha, uma lança. E o que garante que você, ao acertar um leão que vem contra você, certo? Um leão que é bem mais forte que um homem, o que garante que com uma lança fincada sobre ele, você estará salvo? Nada. Então, a lógica é que o homem, por ser mais forte, saía para as atividades de alto risco. Assim se deu a história da humanidade. O trabalho do homem sempre foi esse trabalho mais perigoso, esse trabalho de risco, esse trabalho mais pesado. E a mulher também tinha um trabalho pesado, obviamente, sempre trabalhou. E as crianças participavam à medida do seu crescimento. A família funcionou assim, em uma espécie de parceria. Nessa história, nós entendemos que o mais forte, eu abro aspas aqui, sempre protegeu primeiro o mais fraco. Em caso, como eu já disse outro dia aqui, de um navio indo a pique, o grito era: primeiro coloque nos botes mulheres e crianças. Se for possível, os homens dessa embarcação ficarão vivos, mas se não for, pelo menos mulheres e crianças foram salvos. Isso é o mais importante. A honra de um homem ou dos homens, na lógica divina inclusive, é que ele desse a sua vida em favor de sua esposa, em favor da sua noiva, em favor de seus filhos. Certo? Essa é a lógica. Quando eu chego no avião e eu vejo uma orientação que em situações de perigo você primeiro coloca a máscara em você e depois na criança, eu fiquei assustado. Mas, com o tempo, eu fui entendendo, obviamente, o porquê disso. É porque a coisa acontece de maneira tão rápida que, se você não colocar a máscara em você, não haverá condições, tempo, de você salvar os outros. Entende? A experiência que vem pela frente é uma experiência tão instantânea
que te coloca em uma condição de inoperância tão extrema que não dará tempo de você salvar o outro, pois você estará sem controle de si. Então, primeiro você tem que colocar a máscara em você, para depois auxiliar os demais. É interessante porque há uma lógica nisso, no que diz respeito à salvação. Quando Cristo nos salva, nós temos a convicção de que não poderíamos fazer isso por nós mesmos, assim como um homem, nessas condições dentro de um avião, não terá condições de se salvar sozinho, caso algo externo a ele não aconteça, que é, nesse caso, a máscara sendo fornecida para seu auxílio. Assim, o homem que foi salvo tem a convicção de que a fé dele foi fruto de algo externo a ele. A salvação não teve origem na sua fé, em uma fé que ele construiu por si só. Não. Primeiro ele tomou conhecimento da orientação externa a ele. Primeiro, no avião, aquele homem soube, haverá socorro em situações assim. E ele acredita nessa informação. E o ato de acreditar nessa informação, a reação que ele tomará, dando crédito a essa informação, é a fé que salva. Não foi assim, olha, eu decidi acreditar que a fé é, eu acredito que vai acontecer isso, eu acredito que vai acontecer aquilo. Não, não é assim. Eu escolho o que eu vou acreditar, não é assim. E vai acontecer aquilo que eu acreditar que vai acontecer, mesmo que eu não tenha nenhuma informação fora de mim, não é assim. A salvação pela fé é a salvação que é fruto de uma orientação que eu tive. É a graça. A graça de Cristo. Que uma vez eu, tendo consciência dela, eu reajo. E essa minha ação é fé. Então não foi a minha fé que salvou. Foi a minha fé em Deus. Mas a minha fé em Deus teve origem na sua ação, não na minha. Não é algo que saiu de mim, é algo que veio de fora. O que veio de fora despertou em mim a fé. Então aquele homem, quando ele pega essa máscara e coloca no rosto, ele está confiando em uma informação que foi dada a ele. Ele está confiando em algo que não partiu dele, partiu do que os seus sentidos captou. O seu ouvido ouviu, os seus olhos viu. Entende? Há uma diferença muito grande nisso. E a obediência a essas orientações, a crença é fé. Não foi assim, olha, ele pensou assim, olha, eu estou ouvindo isso aqui, mas eu estou com uma máscara de inalação, sabe? Qualquer coisa, eu estou com pilhas aqui, sei lá, e eu ligo a máscara de inalação, coloco no meu nariz, coloco no meu rosto essa máscara e eu vou ser salvo. Não, não é assim. Não é algo que ele escolhe, não é do jeito que ele escolhe. Não depende dele, depende daquilo que está para além dele. Essa é a certeza de que fui salvo. A consciência de ter sido salvo pela graça só terá valor quando a sua alma se convencer de que existe outra responsabilidade.
E o que é essa responsabilidade? Obras. Missões. Quando aquele homem recebe a informação de que pegue a máscara e coloque no seu rosto, e isso já te colocará em condições para ser salvo ou de salvação, e depois coloque nas crianças, então ele está diante agora de uma missão, que é a outra parte que opera na salvação. Eu fui salvo, não apenas para narrar para todos que eu fui salvo. Eu fui salvo, e essa salvação me coloca diante de uma responsabilidade enquanto eu respiro, que é colocar máscara nos meus filhos, esposa, enfim, estando eu com máscara. Então vejam bem, Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 2, eu escolhi esse livro porque o Tiago está por aqui. Tiago 2, nós vamos ler do 14 ao 26. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vamos continuar a leitura? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vamos até o 26. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então observem, quando nós falamos que missões é a alma do cristão, é porque desde a sua consciência de vida, ele está colocado perante uma responsabilidade, e essa responsabilidade durará enquanto ele viver. Quando Deus criou Adão, disse para ele tudo o que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer. Aquilo que ele não deveria fazer, por exemplo, era uma missão que duraria enquanto ele vivesse. Pode pegar para mim, por favor?
enquanto ele vivesse. Obrigado. No pecado, quando Adão peca, todos nós morremos. Mas ao sermos alcançados pelo segundo Adão, que é Cristo, nós ressuscitamos com ele. E se ressuscitamos com ele, nós temos a consciência a partir de agora daquilo que devemos fazer. Quando Saulo estava a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, foi envolto em uma luz, e ele ouviu a voz de Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? Para que eu creia, me diga o que eu devo fazer. Ele já vai, após ele ter tido uma experiência de ser envolto por Cristo, ter o seu coração envolvido com o que estava acontecendo ali agora, Jesus o alcançando. Ele não simplesmente levanta a mão e diz: glória a Deus, eu sou salvo. Não, ele sabe que a salvação, ela não tem somente o lado do imediato, nela está condicionado o que eu irei fazer também. Porque ele pergunta o que devo fazer, e em seguida, Cristo vai dizer para ele o que ele deve fazer. Você vai até a casa de fulano, você vai até determinado lugar, e lá eu direi tudo, o quanto você deve padecer pelo meu nome. A salvação que opera na alma do cristão, ela traz a ferramenta ou a consciência de qual será o meu movimento a partir dessa salvação. É a busca pela informação do que devo fazer, e uma vez ciente do que devo fazer, de qual é o meu dom, qual é o meu chamado, me colocar à disposição. Eis-me aqui. O que ele diz, que nós lemos aqui em Tiago: você está feliz porque foi salvo? Puxa, até os demônios, você crê que Jesus existe, os demônios também creem. Você acha que pode levantar a mão e dizer que foi salvo somente porque teve uma experiência em um determinado momento? Pois bem, eu te mostrarei a salvação, mostrarei as minhas obras. É como em um jogo de futebol, um campeonato, para facilitar o entendimento das mulheres que estão aqui, a Copa do Mundo, que geralmente a Copa do Mundo todo mundo acompanha. Você já viu quando o jogador faz um gol? Na hora que ele fez um gol, não significa que ele ganhou o campeonato, mas ele vibra porque está na frente, colocou o time na frente e ele conseguiu um ponto, vou usar essa expressão. Ele se colocou o seu time em vantagem com aquele gol. Mas a sua felicidade, ela diminui no sentido de expressão enquanto o jogo está correndo, não é isso? Ele fez um gol, vibra e volta para o jogo. Concentração. E o técnico está lá falando: ó, atenção, atenção. Ele vibra. Aquele gol foi uma vitória, mas ele volta para a concentração, porque depois ele pode ver o time adversário vibrando também, por ter feito um gol em seu time. E voltará a atenção tudo de novo, 1-1. Aí ele faz 2, enfim, vai se alegrando. Terminou o jogo, ganharam, eles ficam felizes, porque venceram um jogo. Certo, Lu? Quando passam de fase, há um outro tipo de alegria. Passamos da fase classificatória, já estamos nas oitavas de finais, felizes. E à medida que o time ganha, agora eles não comemoram apenas o gol ou apenas a vitória do jogo, mas comemoram a mudança de fase. Mas todas essas comemorações,
elas são comemorações prévias. Elas têm como objetivo a esperança de que eles chegarão no final. Na final. Porque o objetivo deles é ganhar tudo, o campeonato. Você entende? Enquanto dura, enquanto eles ganham, enquanto eles estão ganhando, eles estão na competição, os outros vão saindo e eles vão ficando, até que tem o jogo final, a final. Aí, quando ganham, eles festejam o campeonato. Assim, analogicamente falando, é a vida do cristão. Ele louva a Deus pelas bênçãos, amém. Ele louva o Senhor pela salvação que Cristo operou nele, amém. Ele louva o Senhor porque Cristo realizou um benefício em seu favor, ou em favor de algum irmão. Ele fica feliz por um testemunho que foi contado, amém. Mas tudo isso está ainda no campo do terreno, do terrestre. Ele precisará trabalhar. Ele continua se dedicando, se esforçando. Ele sabe que o campeonato, o objetivo final não é aqui. Tem um fim. Ele não quer ganhar apenas um jogo, ele quer ganhar o campeonato, a competição como um todo. Ele está lutando e se dedicando para isso. E a salvação traz do cristão essa consciência. Existe uma coroa. Existe algo preparado para mim, que não é apenas aqui. Eu reajo aqui, eu me dedico diante de tudo que acontece aqui, mas a conclusão disso não é aqui. O meu objetivo principal não é aqui. A minha conquista final não diz respeito ao que esse mundo me oferece. A minha vida nesse mundo, ela é a competição, vou usar essa expressão, a arena que eu disputo para uma conquista muito maior. Veja que nós lemos um texto aqui agora, em que um homem, Jesus vai usar esse exemplo, de um homem que ele estava feliz com o sucesso que tinha tido, tinha sido alguém bem-sucedido, rico, e ele, uma vez rico, ele pensou, puxa, eu tenho à minha disposição muitos bens, o que farei? O que farei além disso? O que me falta? Ou é isso que me falta, como eu posso suprir isso que me falta? Porque todo ser humano, seja rico ou seja pobre, há ausência de algo dentro da alma dele. A alma dele busca por algo. Todo ser humano. E esse homem, ele vai dizer o seguinte, já sei o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar isso que eu tenho. Eu vou negociar o que eu tenho e vou adquirir mais ainda, até eu chegar na condição de dizer para a minha alma, alma, você tem muitos bens, o que você tem te proporcionará esse conforto por muitos anos. Vejam, uma alma perdida busca conforto aonde não deveria buscar. Ele se confunde em relação ao que realmente irá suprir aquilo que é mais profundo dentro dele. Ele acredita que se ele está feliz com o que ele ganhou, para ficar mais feliz ainda, ou para ter uma felicidade duradoura,
será necessário construir mais ainda do que ele tem. É mais ou menos assim, eu comprei um carro novo e aquela aquisição me trouxe uma felicidade, uma espécie de êxtase por ter conseguido isso. E eu digo para mim mesmo, puxa, eu posso ter a felicidade, esse sentimento várias vezes, por muitos anos, então eu vou trabalhar para ter condições de todo ano comprar um carro novo. Porque todo ano eu terei essa mesma sensação de felicidade. Ou seja, aqui, o que eu posso adquirir aqui, é possível eu encontrar felicidade aqui. É aqui que eu busco as coisas. A minha alma, ela pode se satisfazer todos os anos, por muitos anos, é isso que ele fala. Tens aí bens para muitos anos. E aí o Senhor, aquele que deu a alma para o homem, ele vai dizer o seguinte: louco, sabe o que é louco? É alguém que não tem consciência de si. Sabe o que é louco? É alguém que não consegue ligar corretamente uma coisa na outra. É alguém vivo. É uma pessoa viva, obviamente. Mas é alguém que não raciocina de acordo com a experiência de vida que já teve, com a idade que tem. Porque uma criança, muitas vezes, tem comportamentos equivocados, mas isso está associado à sua inexperiência com a vida. Um adolescente pode fazer algumas escolhas equivocadas, mas porque ele ainda está na fase de amadurecimento, então ele precisa do auxílio e da orientação de pessoas mais velhas, é óbvio, porque até então ele não acredita que aqueles sentimentos que ele está tendo naquele momento pode mudar. Ele acha que a vida dele inteira está apostada ali. Ele precisa de alguém mais velho, alguém maduro, alguém que já viveu, que sabe, que pode falar para ele: não, eu já passei por isso, eu vou orientá-lo, eu sei o que ele está passando, eu sei que ele vai ter que tomar as decisões dele, mas eu preciso deixar o mais claro possível para ele que existem outras saídas, óbvio. Então, uma criança, um adolescente, ele não está na condição de um louco, porque lhe falta experiência, mas nesse caso é alguém que já teve experiência suficiente, e mesmo assim foi salvo, e mesmo assim não organiza as coisas no seu devido lugar. É um louco. E aí o Senhor diz: essa noite te pedirão a sua alma. E o que tens preparado para quem será? Você é rico, ou você acha que está buscando riqueza para consigo, mas riqueza para com Deus você não está adquirindo. A fé salvadora, meus irmãos, ela é uma fé que nos coloca na obra. Por quê? Porque a missão faz parte da salvação. Um salvo, aquele que colocou a máscara no avião, certo? Ele não recebeu apenas a orientação de que ele deveria colocar a máscara nele, primeiro em si, para depois nos outros. Você teve a consciência de que precisa viver, mas há uma missão agora. Seus filhos estão ali, as crianças, aqueles que você pode. Há uma missão. Então vejam bem, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que algo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim.
Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja o que ele está dizendo. A salvação me trouxe para a vida. Mas a construção dessa vida, ela se dará pelas minhas obras, é óbvio. Ele está dizendo, eu prossigo para o alvo. O meu conforto não é vibrar porque fui salvo, não. O meu conforto tem a ver com as minhas ações, diante da consciência que eu tive, por meio da informação daquele que conhece a minha alma. Então eu prossigo para o prêmio. Veja o que Paulo está apontando para algo que nesse sentido tem a ver com mérito. Óbvio. A salvação não tem a ver com mérito, porque eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não sou puro. Eu tinha que estar na condição, eu estava na condição de morte, e um morto não pode salvar a si mesmo. Então Cristo me salvou, óbvio, amém, glória a Deus. Mas se Cristo me salvou, logo, eu tenho consciência de outras informações. E quais são? Você estava doente, fora do jogo. Você era um jogador que estava internado, ruim, na UTI, morto, melhor dizendo. Mas o técnico, abro aspas, te ressuscitou. Aleluia! E ele te ressuscitou e agora disse, você está no jogo, você faz parte desse time. A igreja de Cristo. E a pergunta que todos nós devemos fazer é a mesma que Saulo fez. O que devo eu fazer? O que devo eu fazer para que eu faça? Porque Paulo tem a consciência de que há um prêmio e eu não vou desmerecer esse prêmio. A salvação é pela graça, amém? Não tem a ver com mérito, não. Mas a recompensa, sim. A Bíblia diz que o Senhor dará a cada um segundo as suas obras. O Senhor recompensará cada um de acordo com aquilo que cada um fez. Então, mesmo estando ali no ambiente de salvação, haverá prestações de contas? Ou não? Se existe juízo, é porque existe prestação de contas. Se existe prêmio, se existe galardão, é porque haverá ali diferenças de premiações. E se haverá diferenças de premiações, é porque a consciência de cada pessoa estará viva e presente, sendo informada por tudo que fez. Então vejam bem, missões é a alma do cristão, porque não pode ser algo que está fora disso. Todo cristão, quando ele é salvo, ele está consciente de que existe algo para ele fazer. Talvez ele não saiba exatamente o que é. Se a salvação é pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom significa o quê? Dádiva. E esse dom é uma espécie de habilitação que você recebe para executar uma tarefa. Óbvio. Você não tinha, mas agora você recebeu para alguma coisa. Você não recebeu esse dom, a salvação, porque você merecia, mas você recebeu não merecendo para alguma coisa, para alguma realização. Cristo te
deu vida. Você está vivo. Porém, mais vivo, a sua vida será percebida pelas suas obras. Ou você acha que se Cristo te ordena, Cristo te manda fazer isso, te manda fazer aquilo, e você fica sentado dizendo, eu fui salvo, não tanto faz, a salvação é pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, você acha que estará dando a resposta certa? Não, você não estará fazendo a combinação certa entre salvação pela graça e as obras, é isso. Você não estará entendendo qual relacionamento existe entre uma coisa e outra. É muito comum ouvir as pessoas falando, salvação não é pelas obras, salvação é pela graça. Mas calma. Não anule, nós não podemos anular algo que foi estabelecido por aquele que nos salvou. Se a igreja recebe dons, certamente, esses dons foi para alguma coisa. Se você recebeu em uma empresa algumas ferramentas para executar tarefas, é porque no mínimo você precisa realizar essas tarefas. Mas vejam bem, Cristo é aquele que te salvou. Aleluia. E quando uma alma é salva, ela fica inquieta. Toda alma salva fica inquieta. E essa inquietude, ela vai sendo investigada quando o cristão está de joelhos perante o Senhor. Sempre, continuamente. E o cristão vai falando, Senhor, o que devo fazer, o que devo fazer? E essa pergunta, ela surge todos os dias. Porque todo dia acontece algo que você não sabe que iria acontecer. Todo dia. Ou não, ou tudo que acontece na sua vida, você já sabia que iria acontecer. Óbvio que não. Sempre haverá coisas novas. Você pode pegar o mesmo ônibus todos os dias? Você pode ter essa informação. Mas pode perceber que as coisas não vão acontecer exatamente do mesmo jeito. Sempre haverá novidades. Provavelmente você encontrará as pessoas, pode ser que você encontre as mesmas pessoas de sempre, porém, provavelmente não com as mesmas roupas. Não é? Provavelmente não com o mesmo humor, porque isso se altera. Tudo é diferente o tempo todo. Então todo cristão, ele estará diante do Senhor todos os dias, toda hora, dizendo, me ensina, me mostra, me diga o que devo fazer. Não é assim, eu fui salvo, não tenho mais nada o que fazer. Não, Senhor, eu fui salvo, me ajuda, me mostra o que devo fazer. E que nós possamos fazer essa pergunta para o Senhor todos os dias. E à medida que nós saibamos o que temos que fazer, colocarmos em prática, em ação. Para que quando chegarmos diante do Senhor, a recompensa seja dada. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ser